Muito bem-vindo ao Livecast, o seu canal de podcasts voltado ao autoconhecimento aqui no Instagram. E essa semana, uma semana voltada ao autoconhecimento e carreira. Vamos conversar com os gestores, vamos saber deles como é que foi a trajetória, o que tem por detrás de todo esse processo interno, esses movimentos que foram feitos, né? E hoje eu trago a Patrícia, que é muito humana, extremamente humana. Ela já está chegando aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Patrícia. E a Patrícia vai contar um pouco. Eu quero conhecer um pouco da trajetória da Patrícia. Fala aí, seja bem-vinda, Patrícia. Boa noite. Boa noite, Alex. Obrigada pelo Você convite. Vamos lá. me vê e ouve bem por aqui agora, Patrícia? Uhum, sim. Você? Tudo bem Patri... também? Tudo Me bem, vê estou te aqui? ouvindo bem. Tá. Estou te vendo otimamente, Patrícia. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito esse convite. A ideia aqui desse canal, Patrícia, é falar de autoconhecimento. A gente, sinceramente, aborda o autoconhecimento em todos os campos que você possa imaginar. E essa semana, o autoconhecimento num ponto que é tão importante pra gente, que é a carreira, né, Patrícia? Eu queria muito conhecer um pouco da tua história, saber como é que foi essa humanidade que desenvolveu em você e que hoje você traz isso como uma força tão grande para a parte corporativa. Vi que você fez um artigo no livro, se eu não estou enganado, Liderança Espiritual, é isso mesmo? Liderança Espiritualizada. espiritualizada é. Isso. E estou muito curioso para saber como é que você tem hoje sentido toda a aceitação dessas novas tendências de mercado, de empresa, de liderança, de humanidade. Seja muito bem-vinda, Patrícia. O que tem por trás da frase empresas são resultados de pessoas? Fácil. Bom, na verdade é assim, né, Alex? O que a gente precisa entender é que talvez seja uma frase clichê e todo mundo fala isso, né? Que o maior patrimônio de uma empresa são pessoas, mas isso precisa sair do contexto clichê e parede para o contexto realidade. O que a gente vê muitas vezes são as pessoas adoecendo no ambiente corporativo. Isso é muito ruim. Isso não é sustentável. Eu acho que essa é a grande questão. E as empresas hoje estão tendo um olhar mais cuidadoso para o ser humano. Porque, de fato, empresas é resultado de pessoas. Se as pessoas não estiverem bem, se elas não estiverem felizes, se elas não se sentirem produtivas, provavelmente elas refletirão isso no ambiente corporativo. Não tem como. Então, Sim. empresa é resultado de pessoas, sim. Então, nós devemos nos preocupar com os resultados, obviamente. A gente tem que entregar o resultado, afinal, é a razão de existir de qualquer empresa. Mas não o resultado a qualquer custo. Nós precisamos cuidar das nossas pessoas para que esse resultado chegue e chegue bem. Não chegue de qualquer jeito. Sim. Ô, Patrícia, eu quero ter muitas dúvidas aqui, mas eu queria te conhecer. Você pode compartilhar, porque como foi a tua história? Você nasceu em Atibaia, você cresceu aí. Como é que foi? Conta um pouquinho da tua história pra gente, Patrícia. Não, eu não nasci em Atibaia, nasci em Osasco, minha família é toda de lá. E eu vim para Atibaia porque foi uma cidade que eu escolhi para morar próximo da matriz do Brasil da Dynamic Air, que fica em Nazaré Paulista, na Dom Pedro ali. Então eu escolhi morar em Atibaia. Então eu vim para Atibaia por conta da empresa, alguns Sim, anos atrás. sim. E como é que foi pra você, Patrícia, quando você ainda estava, não que você tenha terminado, porque essa trajetória é uma trajetória que a gente está sempre galgando, mas como é que foi o teu início? Quando você ainda estava na empresa, começando tua carreira, você teve a oportunidade de se deparar com uma gestão mais humanizada? Como é que foi para ti essa experiência? A minha primeira formação, Alex, é secretariado executivo. Então, eu secretariei executivos de empresas de médio e grande porte, e pela convivência muito próxima com esses executivos, alguns deles, eu olhava para pra forma de gestão e eu pensava assim: quando chegar a minha vez, eu vou fazer diferente disso. Porque eu não via uma. Justamente eu não reconhecia naquele ambiente uma gestão humanizada. Eu reconhecia ali uma gestão de comando e controle. Né? Faz quem. Como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mais ou menos assim. Isso. Talvez isso há 20 e poucos anos atrás tivesse uma ressonância, ok, mas hoje isso não funciona mais. Isso, as empresas que insistirem nesse modelo, elas
vão provavelmente perder os seus talentos. Na semana passada, a Tânia Cosentino, que é CEO da Microsoft, ela fez uma afirmação no CBN Professional, que ela diz assim, que as empresas que insistirem no modelo inflexível vão perder suas pessoas. Então, as empresas têm que acordar para esse novo momento, não só da questão atual, do que a gente está passando, dessa flexibilidade de trabalho, mas que não dá mais para trabalhar com comando e controle. A coisa tem que ter um novo formato, uma nova cara, porque a Sim. gente passa por um momento que a gente deve agora incluir o trabalho na vida e não a vida no trabalho. E isso está mudando e as pessoas estão fazendo as suas escolhas. Eu acho que o cenário hoje, nós temos pesquisas aí da Robert Half, McKinsey, Global Talent, LinkedIn, Slack, mostrando, trazendo evidências disso, de que as pessoas estão em um novo momento. Então, elas querem fazer diferença. Elas vão fazer diferente. Sim. Patrícia, como é que é o lado da tua busca de autoconhecimento? Porque certamente tem muito autoconhecimento por detrás desses movimentos, né? Com certeza. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa se conhecer os nossos pontos fortes, os nossos pontos de melhoria, e não só a gente mesmo, mas também o pessoal que a gente lidera. A gente precisa saber com quem que a gente está lidando, no sentido que nem todo mundo absorve a informação da mesma maneira. Então, se você faz uma gestão linear, que ela é igual para todo mundo, fatalmente você vai privilegiar alguns e desfavorecer outros. Até no próprio entendimento. Quando a linguagem de um colaborador, de um gestor que trabalha com você, ela é diferente, você não pode ter a mesma comunicação para todo mundo. Porque se você tiver a mesma comunicação, certamente alguém não vai entender ou alguém vai ficar ressentido com a situação, né? Então, o autoconhecimento ele é extremamente importante para quem está liderando, obviamente, para quem está sendo liderado, porque você vai se conhecendo e você vai entendendo qual é a melhor forma de fazer gestão com pessoas. Eu vi esse detalhe no seu post mesmo, que era gestão com pessoas, e não gestão de pessoas. Uhum. Eu falei para você um pouquinho anteriormente, nos áudios que nós trocamos, que eu queria trazer muito uma visão assim de um outro extremo aqui para ti, até para ter algumas dúvidas, porque sinceramente, Patrícia, eu acho que as coisas elas têm mudado muito de uns anos para cá. As pessoas que estão atentas à questão da tecnologia, elas naturalmente percebem que isso influencia muito na forma como a gente lida com a relação com o trabalho. Eu fiquei 10 anos dentro do mercado. Então, já fazem 10 anos isso, tá? Então, estamos falando da época de 2003 a 2013. E o que eu senti era um grande distanciamento. Isso aqui não era uma coisa que era interessante ou que talvez tinha como uma oportunidade fácil. De repente, você tem alguém que hoje tem uma função de gestor, que tem uma função de liderança, que gera resultados e que está aberto a compartilhar conhecimento. Na Uhum. minha percepção, Patrícia, o que eu sentia é que isso tinha um grande impacto na cultura organizacional, porque sem esse estímulo do autoconhecimento e de toda essa abertura, a visão ficava muito limitada. E eu não sei se, e por favor, tá, fique muito à vontade, se tiver algo que eu estou te trazendo, que você sinta que não faz sentido, fica muito à vontade, porque a gente vai chegando em consensos, mas olhando de uma visão, vamos dizer assim, entre aspas, hierarquicamente dizendo, de baixo para cima, essa distância, ela trazia até às vezes um certo senso de superioridade, que muitas vezes até por arrogância de alguns gestores Uhum. era implantado. E aí parece que muda o foco, né? Porque parece que, na verdade, de repente, se eu estou numa base, em vez de eu querer trabalhar para orientar e agradar o cliente, parece que a estratégia da minha subida é eu trabalhar só para agradar o meu superior. Compreende? Uhum. Isso Isso causa um processo, parece que aí começa a ficar muito frio. O que você propõe, obviamente, a gente está num campo de trabalho, a gente precisa ter resultados. Não faz sentido eu entrar num sistema, numa organização, se eu não estiver comprometido com os resultados dessa organização, que é a função, que é o propósito de estar ali. Porém, também tem uma parte humana. E o que eu vejo, até quando eu estive na Dynamic contigo,
é algo assim muito diferente, Patrícia. Você talvez não saiba, mas nossa, eu falei muito da Dynamic nas palestras que eu fiz posterior, porque eu me lembro que você deu um exemplo muito simples naquela época. Você me levou até uma lanchonete e falou: olha, as pessoas estavam reclamando muito aqui de corrupção, isso aqui, a gente removeu a pessoa e deixou aqui, a pessoa pega e deixa o dinheiro, para a gente começar a sentir esse valor interno. Uhum. Como é que é para você fazer essa transição? Você sente algum desafio, Patrícia, nessa mudança de mentalidade? Eu acho que é aí que está o grande desafio, fazer gestão de pessoas, então eu fico distante e eu faço gestão e fazer gestão com as pessoas, é estar próximo delas. Eu acho que tudo depende daquilo, do resultado que o gestor quer ter. Muita gente hoje faz gestão de conflito e eu acho que fazer gestão de conflito toma o tempo, desgasta a equipe, é mais trabalhoso e a gente perde tempo com aquilo que não é o interesse da empresa. O interesse da empresa é fazer bem feito, rápido, atender bem o cliente para que gere resultado, não é verdade? Quando a gente Sim. começa a fazer uma gestão muito distante, você fica sem saber o que está acontecendo com o seu time. E se você não sabe o que está acontecendo com o seu time, como é que você faz gestão? Como é que você vivencia as situações? Porque eu acho que o grande desafio, Alex, é a gente sempre entender isso. Que toda vez que a gente faz uma contratação, vem um ser humano junto. E esse ser humano, ele vem com suas complexidades, ele vem com o repertório emocional diferente, ele vem com valores muitas vezes diferentes. E não necessariamente são valores ruins, são coisas que são diferentes. E aí eu acho que é o grande ganho da diversidade. Você permitir que cada um agregue aquilo que tem de melhor para que juntos a gente forme uma terceira opinião, uma terceira versão de alguma coisa, do que contratar pessoas para fazerem, para todo mundo fazer igual. Eu acho que o resultado vai ser sempre ali, né? E quando a gente vê empresas, e óbvio, não é só a Dynamic, eu copiei muita coisa de outras empresas que eu vi que dava certo, que eu vi que fazia sentido. Quando a gente vê essas pessoas alcançando os números e diminuindo o seu turnover, aí você começa a ter os indicadores que falam, opa, nós estamos no caminho correto. Por exemplo, um número que eu posso te falar que eu me orgulho muito, é que quando eu iniciei a gestão na Dynamic Air, cuidando de toda a gestão, óbvio, eu não comecei lá liderando, eu comecei lá auxiliando meu diretor e depois eu fui conquistando outras posições. Mas quando eu comecei, eu tinha um turnover de 7%, que para a indústria, ok, é razoável. Hoje esse turnover é 0,96%. Então, Caraca. as pessoas querem ficar. E elas querem ficar por quê? Nós não pagamos salários absurdos, gastronômicos, porque nós nem entendemos que esse é o caminho. Né? Gostaríamos nós de poder pagar mais se o nosso governo deixasse, se não tivesse tanta. Mas nós pagamos salário de mercado, então não é pelo salário que elas ficam. E eu entendo que hoje que elas ficam porque elas participam do propósito. Ela sabe o que somos, onde queremos chegar, e isso é muito claro. Nós, na Dynamic, nós temos a nossa missão, visão e valores na mesa de cada um. Então, quando a gente tem que solucionar um conflito, a gente olha para os valores e fala, tá, quais dos valores que eu tenho que usar para resolver esse conflito? Isso torna a comunicação muito mais fluida, muito mais próxima, muito mais frequente, né? E e também, o que é muito interessante nisso tudo é que é vivenciar aquilo que a gente diz ser os nossos valores. Por exemplo, naquele episódio que você foi, que naquela época era uma sorveteria, né? Uma geladeira de Ah, sorvete. Não, hoje já não é mais isso, é outra coisa até maior. Ali a gente queria vivenciar o nosso valor honestidade. Então, não tinha ninguém olhando. As pessoas vão lá, se servem e pagam. Isso por quê? Porque quando a gente torna as coisas vivenciais, ela tem outro significado. Ela sai do campo só teórico e vai para o campo vivencial. Então, uma coisa que eu sempre dizia, a gente reclama dos políticos, reclama que o Brasil tem muita corrupção, tá? Quando eu tenho que ser honesto para pagar, seja qualquer valor, eu sou? Ah, tá, então legal. Então, porque começa nos pequenos detalhes, né? Então a gente vivencia esses valores e vivenciar esses valores faz toda a diferença. Outra questão que é valor para a gente é sustentabilidade.
Então, nós temos lá, eu não sei se na época que você esteve lá, a gente já tinha uma horta, tinha, Alex, eu não lembro, uma horta na nossa empresa, por alguns motivos até, né? Pelo valor sustentabilidade, mas por quê? A cidade onde a gente vive, ela em 1975, se eu não me engano, ela foi inundada porque ela é uma represa, tem uma represa muito grande que fornece água para São Paulo, certo? Nessa ocasião, essa cidade perdeu a capacidade produtiva dela. Eles eram plantadores e eles perderam essa capacidade produtiva. Quando eu tenho bastante gente contratada da cidade onde nós estamos, quando a gente traz esse valor de volta para o ambiente de trabalho, ainda que seja numa escala muito menor, as pessoas elas ficam envolvidas emocionalmente com aquilo. Por exemplo, eu tenho um colaborador que decidiu entrar mais cedo no trabalho para molhar a horta. Que Ele quis legal. fazer, porque isso trouxe para ele alguma referência emocional, algo que talvez ele não tivesse perdido por conta da atividade que a cidade resolveu adotar, né? Então, a gente traz esse valor para dentro da empresa. Então, por exemplo, outra coisa que para a gente é muito importante, que faz parte do nosso valor, é transparência. Então, nós somos uma empresa transparente com o nosso pessoal. Isso faz toda a diferença. Então, as pessoas lá, elas se comunicam, todas as questões, porque lembra-se que lá, e como em qualquer lugar, são pessoas. E pessoas têm suas complexidades. Então, isso não quer dizer que nós não tenhamos problema. Nós temos, e eles surgem. Mas quando eles surgem, nós usamos os nossos valores para resolver. Tá bom. De 1 a 10, quão você foi transparente nessa questão? E aí as pessoas começam a se enxergar. Puxa, eu não disse tudo que eu deveria dizer. Ah, então talvez a gente não tenha que dar um passo atrás para que a gente possa ser transparente, como a gente diz que a gente precisa ser um com o outro. E aí a gente vai norteando e resolvendo as nossas questões baseado nos nossos valores. E aí fica tudo muito mais fácil, quando a gente assume que nós traçamos um norte para a gente e que a gente vai seguir por esse caminho, né? Eu costumo dizer que a pior coisa que existe é uma empresa vesga, no sentido de cada um olha para um lado. Então a direção está olhando para um lado, o colaborador está olhando para o outro, e cada um cria suas regras, cada um faz do seu jeito, até com boas intenções, com certeza, mas quando uma empresa não tem um norte, ela fica vesga, cada um olha para um lado. E aí, se cada um olha para o lado, chegar no resultado vai demorar mais tempo, pode ser até que chegue, mas vai perder gente, vai perder recurso, vai demorar mais tempo, e tempo é dinheiro. Então, quando a gente alinha tudo isso para um propósito, aí de fato, fica muito mais fácil. Sim. E me fala uma coisa, como é que foi esse processo para ti, na prática? Você encontrou muita resistência ou por ser algo muito humano, foi muito tranquilo fazer esse movimento? Porque o que você está me dizendo é uma construção que me parece, obviamente, que é algo que já vem um tempo. Você está falando de uma cultura toda, de um conjunto de comportamentos, de uma direção muito producente, vamos colocar assim, não só para a empresa num todo, mas também esse senso de pertencimento que dá para sentir sim nas pessoas que trabalham na Dynamic, seja quando é um post que você faz lá no LinkedIn, quando eu estive na empresa, o carinho, o acolhimento das pessoas, me parece realmente um resultado de muito trabalho, né, Patrícia? E você tem Sim. noção da dimensão do que você faz em termos de positividade para essas pessoas? Olha, na verdade, assim, eu acho que o meu como gestora, o meu maior desafio é justamente manter essas pessoas produtivas e felizes onde elas estão. E eu costumo dizer que, de fato, felicidade dá lucro. Porque quando a gente tem pessoas. Olha só, Alex, às vezes as pessoas não levam em conta isso. Quanto custa treinar um colaborador? Então a gente contrata, aí na nossa área, por exemplo, ele começa a dar algum resultado de 6 a 8 meses, porque ele tem que entender o negócio, ele tem que ser preparado tecnicamente, ele tem que se adequar à nossa cultura, leva tempo, né? E muitas vezes, pela nossa própria negligência como gestor, a gente perde essa pessoa. Aí você treina, aí depois de 1 ano, 2 anos, essa pessoa vai embora. E às vezes os motivos que ela deixa uma empresa são motivos que poderiam ter sido tratado antes. Poderia ter sido discutido antes para que ela não fosse embora. Ou seja,
deixam a empresa e não leva com ela frustração, leva com ela o conhecimento que adquiriu. Ninguém ganha nessa relação. Nem ganha quem sai, provavelmente, e não ganha a empresa que treinou e perdeu as pessoas, né? Então, de fato, é uma construção. Comecei a fazer isso, eu acho que uma das questões que dá plantar alguma coisa, seja em qualquer área, em qualquer empresa, é o top goela down, né? Vem de cima para baixo. E aí você é obrigado a aceitar porque alguém está mandando. E eu nunca acreditei nisso. Eu acho que as coisas são construídas. Porque quando elas são construídas e está todo mundo participando, o projeto vira de todo mundo. Não vem lá, isso aí o RH que está inventando, ou isso aí a Patrícia que está inventando. Quando você traz as pessoas para fazerem parte disso com você, o projeto ganha outro significado. Tudo que você vai implantar. Tá? Então, nós lá, quando comecei a falar sobre gestão humanizada e estudar muito sobre isso, com o apoio total da minha direção, para que a gente trouxesse para a empresa essa visão, que já, aliás, já parte muito da direção, já é assim, né? Eu só, talvez, aprimorei, mas já vem de uma cultura muito humanizada, uma cultura de honestidade, de integridade, de preocupação com as pessoas. Então, óbvio que esse caminho foi muito mais fácil para mim, porque ele já era uma direção que vinha de uma forma tranquila. É muito difícil quando a gente tem que convencer pessoas que estão inflexíveis para a mudança. Então, você imagina chegar numa empresa, querer falar de gestão humanizada, e vai falar, o que é? Isso aí, flu, para o pessoal trabalhar? É muito nhenhenhé. Só que os números mostram isso, né? Instituto Gallup, OMS, mostram que fazer gestão humanizada, além de ser bom para o colaborador, é muito bom para a empresa, se reflete em números. Então, não dá para discutir aquilo que é gerenciável. Os institutos estão dizendo isso, olha, a gestão humanizada faz muita diferença. Só que ela não pode ser tópico ela dá ou não. Você começa pequenininho, você traz algumas pessoas, você convence, você escuta, você participa, e aí você vai trazendo, vai agregando mais pessoas para esse processo. E se você faz um projeto consistente, quando você vê, isso faz parte da cultura da empresa, isso faz parte da forma que a gente decidiu trabalhar, né? E as coisas são um diferencial que eu acho que é muito importante quando a gente vai criar qualquer situação assim, isso ter muito claro. Por exemplo, a cultura da Dynamic Care, a cultura de como a gente escolheu trabalhar, é uma cultura que a gente chama carinhosamente de GRU, e tem a ver com aquele boneco mesmo do Malvado Favorito, que é o GRU, que era um cara feia, é um cara intransigente, mas quando ele foi tocado pelo amor das meninas que ele adota, né, no desenho, ele se transforma. Então, de fato, o acolhimento, social que a gente precisa ter, faz toda a diferença no dia a dia. Então, o grupo para nós é gentileza, responsabilidade e unidade. Então, a gente sempre foi reconhecido por ser uma empresa muito gentil, a gente recebe muito bem os nossos clientes, a gente se trata com gentileza, então isso faz muita diferença, né? Responsabilidade nós todos cuidamos de tudo e cuidamos de todos. Então, não tem essa assim, eu só faço isso, é o meu departamento. Opa, não é assim que funciona. O cliente não compra de um departamento, ele compra de uma empresa. E quem é a empresa? Somos todos nós. Então, quando a gente tem muito claro isso, fica muito mais fácil. E o U do GRU é unidade, ou seja, nós somos uma coisa só. Então, o resultado lá do almoxerifado me interessa. O meu resultado deve interessar para compras. O resultado de compras deve interessar para engenharia. O resultado da engenharia tem que interessar para vendas. Então, esse conceito de unidade faz muita diferença. E aí, o que a gente ganha com isso? A gente ganha líderes que se conversam, líder que não compete, mas que eles se ajudam. A gente cria um clima de colaboração e não de competição. E a gente vê por aí, eu converso com muitas pessoas, o que a gente vê é clima de competição o tempo todo. Num nível exagerado, porque eu acho que é até legal. O ser humano precisa disso, dessa competição, minha área bateu meta, eu acho muito legal isso, nós também não temos isso lá. Mas se isso é de forma exagerada, isso vai comprometer o resultado. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Nós, como os líderes, temos que estar atentos a isso.
o que está acontecendo. E por isso a importância da proximidade, da gente estar próximo das nossas pessoas, porque daí a gente ouve, a gente trata. Por exemplo, uma questão que eu trato assim muito, eu não deixo nada que eu percebo que não está legal para outro dia. Eu não deixo, não ponho sujeira debaixo do tapete. Eu não ponho, eu trato, eu chamo as pessoas, trato, a gente conversa, entende o que está acontecendo. E o mais legal de tudo, mesmo quando a conversa não é muito fácil, porque às vezes conversas são difíceis e faz parte, ela sempre termina com um abraço, sabe? Vem cá, nós estamos juntos, nós fazemos parte do mesmo time. Então não dá para a gente ser adversário, porque concorrência já basta de fora, que a gente tem, né? É muito grande a concorrência de fora. Se a gente arrumar concorrência dentro da nossa empresa, aí nós vamos perder tempo, perder dinheiro e perder resultado. Então não faz sentido. Então as nossas conversas sempre terminam com um abraço, com, olha, legal, vamos embora, vamos junto, vamos fazer. E eu acho que isso é muito importante, porque daí fica confortável para todo mundo, sabe? As empresas perdem muito tempo hoje com coisas que não deveriam. E por quê? E muitas vezes, quero dizer, Alex, isso é responsabilidade do líder. O líder não está próximo, ele não está percebendo o que está acontecendo. Olha só, saiu uma pesquisa da McKinsey recentemente que ela diz assim, que 52% das emissões do que está acontecendo do Big Quit nos Estados Unidos, que é a grande renúncia, as pessoas estão indo embora. São demissões voluntárias. Elas dizem, não quero mais ficar aqui, tchau. Isso tem a ver com a falta de reconhecimento e valorização do líder para com os liderados. Então, se a pessoa não se sente valorizada, ela vai procurar quem valorize. E o que é esse valor? Não é só salário. É ela saber que ela está indo bem, é ela saber o que se espera dela de uma forma muito clara, ela ter plena consciência do que está acontecendo. Então, por exemplo, na nossa empresa, a gente assumiu um compromisso até com a nossa fábrica, de que a gente diz para o nosso pessoal em que projeto eles estão trabalhando. Isso por quê? Porque aumenta o envolvimento dele, quando ele sabe que projeto que ele está trabalhando, para quem ele está, quem é o cliente, a importância do cliente. Isso aumenta a conexão, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz muito bem lá hoje e que as pessoas sabem o que está acontecendo na nossa empresa. E é muito importante. Porque como é que você faz parte de uma organização, de uma empresa, e você, às vezes, vem de fora a informação que você está dentro, você não sabe. Como que você se sente? Não é verdade? Você fala, puxa vida, eu estou aqui dentro, eu não sei a informação que o outro está me trazendo lá de fora. Eu acho que isso não é legal. Então, dentro a gente tem uma comunicação, a gente se reúne, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe que projeto que está em andamento, a gente sabe que momento que está esse projeto, a gente sabe a prospecção, qual projeto está para entrar. Então, isso é muito claro, e isso é muito claro nas várias instâncias da empresa. A gente é muito legal que daí eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente lá na área de zeladoria, que ela passa na área comercial, ela fala, ó, vende aí, viu? Vende aí, vocês precisam vender, hein? O que ela tem a ver com o assunto? Tudo, ela tá no mesmo barco. Essa é a questão. E eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de atitude. Ó, vende aí, vocês precisam vender, vocês estão vendendo muito pouco, tô sabendo. Por quê? Porque ela faz parte disso. Então, ela faz parte do todo, então ela se sente tão parte que ela se sente parte até para cobrar. Falar, ei, vamos vender aí, galera. Entendeu? Então, eu acho que esse é o grande diferencial. É quando a gente tem uma comunicação frequente, quente e fluente o tempo todo. Nós estamos próximos, sabemos o que está acontecendo, e isso dá um senso de pertencimento. Isso faz com que as pessoas queiram ficar e não ir embora. Elas ficam. Elas ficam porque elas querem ficar. E isso faz toda a diferença. Eu até publiquei outro dia no LinkedIn, né, que é terrível se você trabalha só por dinheiro. Você é infeliz se você trabalha só por dinheiro. Se a sua motivação é só o dinheiro, não que ele não seja importante, claro, vai pagar nossas contas, tá tudo certo. Mas se esse for o seu objetivo, você provavelmente é uma pessoa infeliz no seu trabalho. Porque se faltar o propósito, para que eu tô lá? Onde eu colaboro? Onde faz sentido? Onde está fazendo resultado aquilo que eu faço? Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Sim. Bom, é interessante, Patrícia, porque a gente trabalha muito a questão de autoconsciência aqui. Eu acho que grande parte de todas as pessoas que passaram por aqui, a gente chegou nesse ponto. E eu acho que quando tem um líder, você falou a questão da cooperação versus a competição, e muitas vezes o que eu enxergava, e até mesmo trabalhando com treinamento de liderança,
dos líderes que tinham mais desafios dentro ali do sistema de conseguir conectar a equipe, é porque eles tinham muita insegurança, muito medo de perder o cargo, muito medo, sabe? Coisas do tipo assim, bom, você vai liderar hoje, você não pode dar muita confiança, não, porque se você tiver muita confiança, a pessoa confunde. Quando, na verdade, era a própria pessoa que não sabia se posicionar Uhum. no arquétipo líder, no arquétipo amigo. Porque o que você está trazendo, eu tive uma visão utópica há um tempo, Patrícia, mas o que você faz é muito perto disso, porque teve um momento que eu comecei a ver que as empresas eram as melhores ferramentas de evolução pessoal. Porque é como você trouxe por resultados, as pessoas quando estão se sentindo pertencentes, quando elas sentem que elas realmente elas têm um papel ali, independente da função, o comprometimento é muito diferente. A forma como ela enxerga o trabalho passa a ter um valor a mais do que simplesmente a atividade que ela faz. E isso é uma questão de uma consciência que é um desafio, porque é muito pessoal, né, Patrícia? Porque, assim, foi interessante, porque quando eu comecei a atuar com coach, com líderes, com empresas, eu comecei a ver um outro lado, que quando a gente está dentro do mercado, não sei, obviamente, vocês estão num momento muito diferente, mas volta lá para aqueles 10 anos atrás. Qual que era a ideia? Emprego é difícil, é muito complicado você ser contratado numa empresa, todas aquelas questões. Só que quando eu comecei a conhecer o outro lado, eu vi que não era bem por aí, não. Porque tinha muitas vezes que você tinha uma abertura, mas você não encontrava alguém que realmente tivesse a qualificação e, principalmente, a disposição de exercer aquele comprometimento. Porque acho que uma coisa que as pessoas viam muito assim é que conforme eu vou galgando passos da liderança, isso traz um certo poder de autonomia, mas obviamente também traz paralelo uma responsabilidade, um alto nível de comprometimento. Acho que não dá mais para ter aquela visão de que o presidente da empresa fica lá sentadão com as pernas em cima da mesa o tempo todo enquanto o povo trabalha. É bem ao contrário, né? Só que é interessante, Patrícia, porque a gestão que vocês têm, ela me parece ter uma visibilidade muito grande para esses sensos de responsabilidade. E isso faz com que realmente as pessoas elas ganhem esse nível de pertencimento por entender que aquilo que elas fazem, sim, está cumprindo um papel de algo que é muito maior. Mas como não falar de autoconsciência numa gestão? Porque é por isso que eu te disse, talvez você saiba, talvez você não saiba. Eu acho que você não sabe. Eu acho que você não sabe o tanto de gente que você ajuda pela pessoa que Obrigada. você é, sabe? Porque, sinceramente, é aquela coisa que me adianta um salário alto se eu trabalho numa empresa que eu tenho um clima mercenário, sabe? Que eu sou humilhado, que eu não sou respeitado, que eu sou visto só como um número. De repente, não é mesmo uma questão de salário, é uma questão muito mais mesmo de qualidade de vida, né, Patrícia? Com certeza, com certeza. E hoje as pessoas, e acho que essa pandemia ajudou até as pessoas a se entenderem mais, né? No sentido de, as pessoas estão querendo empreender agora. E aí você pode falar, cara, empreender no Brasil é loucura, calma, mas elas estão decidindo e a gente, como líder, não tem controle nenhum sobre isso. Aliás, a gente não tem controle sobre pouca coisa. Mas isso principalmente, as pessoas falam, eu quero ir. E aí você fala, não, isso é importante para mim, fica. Ela fala, não, eu quero fazer outra coisa. Nós perdemos recentemente, nos últimos 2 anos, 4 pessoas para fora, fora do país. Foram contratadas Tá. para ir para fora do país. Querem viver outras coisas. E eram excelentes pessoas que nos farão falta, mas eu também tenho muito isso, sabe, Alex? De assim, as pessoas que estão na nossa empresa, elas estão lá porque elas estão minimamente felizes de estar lá. Eu acho que se você não está feliz num lugar, cara, sai fora. A vida é muito curta para a gente não ser feliz. E aí, porque se você permite uma pessoa que não está bem dentro da sua empresa, ela vai falar mal da empresa, ela vai falar mal do chefe, ela vai falar mal do colega, ela vai contaminar um monte de outras pessoas. E aí, o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos perdendo tempo. Então, eu sempre falo com o meu pessoal, gente, identifique se tem alguém aqui que não está legal, que não está ajustado. Se não tiver, traz para a gente, vamos tentar resolver, vamos tentar encaixar, mudar de setor, mudar de. Mas vamos deixar essa pessoa minimamente confortável aqui. Se ela não, mesmo assim, se a gente faz mudança, ela não está confortável, por favor, vai ser feliz. A vida é muito curta, vai ser feliz. Vai encontrar
encontrar o desafio que você entende que você é capaz, porque nem sempre a gente consegue atender todas as expectativas de um colaborador. E isso tem que ser muito claro. Às vezes ele está lá e ele não está feliz. E está tudo bem. Recentemente eu tive um caso lá que eu falo, é surpreendente. Uma colaboradora, ela tinha sido transferida para uma outra área e ela, num dado momento, ela me procura e diz assim, olha, eu estou entregando menos nessa área. É legal, tal, mas eu estou entregando menos. Eu tenho potencial e eu ganho para entregar mais. Eu quero ir para outra área. Puxa vida, né? Eu fiquei tão feliz com aquilo, né? E ela sentiu até uma certa preocupação. Será que eu não vou atrapalhar o fluxo, o movimento, né? Que está agora e que vocês me transferiram? Eu falei, de jeito nenhum. Nós queremos você aqui. Você é uma excelente profissional, nós queremos você aqui. Nós vamos encaixar você numa posição que você esteja confortável. Nós não queremos perder você. E o que a gente percebe nas empresas é que você não tem essa abertura. Ah, então você não pode dar um passo para trás ou um passo para lateral. Tem que ser o que a empresa quer. Ok, muitas vezes vai ter que seguir uma certa tendência, mas eu acho que é muito mais bacana quando você pode trazer a pessoa e dizer assim: o que você faz de melhor? Onde você se sente mais confortável? E você fazer o job crafting, sabe? Você ir desenhando a posição para se encaixar na pessoa. E aí ela fica confortável. Porque a pior coisa que tem é você ir trabalhar e você não está gostando do que você está fazendo. E aí você fica lá, às vezes, por comodidade, porque você está ganhando, porque você está com preguiça de procurar outra coisa. Eu tenho um olhar que eu fico o tempo todo olhando para o meu pessoal. E eu vejo esse movimento. E quando alguma coisa está fora, eu trago, eu falo, opa, vamos bater um papo? Vamos tomar um café? E a gente tem uma área lá, né, que tem no nós temos o Dynabucks, que é o nosso lugar de café, que é nosso, é o lugar de feedback, é o lugar da gente se encontrar, de bater um papo. Então, vamos lá tomar um café? E aí, tá, o que está acontecendo? Tá tudo bem? E a pessoa pode dizer, não, não está bem. E não vai ter problema. Eu estou lá para tentar ajudar como líder, eu estou lá para servir essa pessoa, porque a essência da liderança é servir. Então, eu estou lá para servir essa pessoa para que junto a gente encontre um caminho que fique bom para a empresa e bom para ela também. E fazer isso dá mais trabalho. Fazer gestão humanizada não é fácil. Porque ela, justamente é o que eu falei, ela não é linear. Então, eu tenho que ter várias formas de comunicação, vários jeitos de tratar, vários para respeitar as pessoas na sua individualidade. Então, ela dá mais trabalho. Mas o resultado que ela dá também é muito melhor. Então, estou vendo um colaborador nosso escrevendo assim, Dynabucks é show. Que gosta de estar lá, que é um lugar, é um lugar gostoso de estar. E esse lugar a gente criou justamente para isso, para que a gente possa exercitar uma inteligência social, que a gente sabe que é tão importante. Às vezes eu vou arriscar dizer que é mais importante do que a inteligência. Porque às vezes você tem gente muito inteligente que não se relaciona, que tem um viés negativo muito alto, põe tudo para trás, tudo que você traz é chato, é difícil, não vai dar certo. Eu quero distância de gente com esse tipo de comportamento. Porque esse tipo de comportamento mina qualquer gestão, qualquer. E às vezes você tem gente que às vezes te entrega um pouco menos em termos de resultado, mas tem um espírito tão bom, quer fazer, quer ajudar o colega, está sempre vendo oportunidades e não vendo o lado ruim das coisas, está sempre enxergando de uma maneira diferente. E isso faz toda a diferença no ambiente corporativo. Como é chato, como é pesado quando as pessoas que trabalham só sabem reclamar, só sabem falar mal. E aí a gente tem esse aí, tá bom, quando alguém vai falar alguma coisa e vai fazer um comentário, tá bom, mas o que você tem de sugestão sobre esse assunto? Onde você pode colaborar para a gente melhorar? Afinal, nós somos um time, nós fazemos parte de uma empresa, né? A nossa cultura prevê unidade. Você está junto comigo nessa ou não está? Isso é uma forma da gente, de certa forma, confrontar o outro e também a gente não permitir um ambiente de fofoca, um ambiente nocivo. Muito pelo contrário, eu falo lá que a gente tem que fazer fofoca reversa, né? Eu adoro fazer isso. Quando alguém vem me comentar sobre um funcionário, fazer um elogio, eu faço questão de ir lá e falar, ó, fulano falou isso de você. Falou que você ajudou pra caramba ele no projeto, que você tem feito o seu melhor. Aliás, lá dentro nós temos uma ferramenta chamada Recognizer, onde a gente pode
todo mundo escreve algo sobre alguém o tempo todo. Por exemplo, pô, obrigada porque você me ajudou a pegar minha cesta. Obrigada porque você me deu uma carona. Ô, valeu. Porque isso gera pontos para quem recebe e para quem faz também o reconhecimento. E esses pontos são trocados por brindes depois. E a gente vê que eles não fazem isso pelo brinde. Eles fazem porque nós temos um lugar, assim como a gente tem um lugar para pedir as coisas, né? TI, o pessoal de apoio, a gente tem um lugar para agradecer também, porque isso é muito importante. Então as pessoas se agradecem muito, geram muito vínculo, porque elas comentam aniversário, ela aí vê uma atitude boa, comenta lá também. Então isso faz parte do nosso dia a dia, do entrosamento, da nossa forma de fazer gestão, uma gestão mais leve, de responsabilidade. Eu acho que a gente contrata as pessoas, você não tem que ficar no pé dela. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que deixar ela trabalhar. Aliás, ela foi contratada para isso, não é verdade? Aí você vai falar, não, você tem que fazer não, você tem que fazer da melhor maneira, aqui, ó, tá aqui a direção. Mas se você puder ser criativo, se você quiser inovar, se você quiser fazer diferente, faça. Uma coisa que é muito séria, Alex, nós vamos trabalhar 80.000 horas ao longo da nossa vida. Como é que a gente quer viver isso, gente? Como é que a gente quer viver? Sabe, é muito chato a gente ver pessoas, contratamos recentemente pessoas que me relataram que vieram dos cheia de feridas, cheia de medos, cheia de... E aí chega lá e fala, calma, aqui é diferente, nós vamos te ajudar, nós estamos juntos. Sabe por quê? Você dá certo, eu dei certo. Se eu contratar certo, se você der certo como uma contratação que eu estou fazendo, eu também estou dando certo. Então, calma, respira. Eu vou te ajudar, eu estou com você. E a pessoa... Isso no inbound, né? Quando a pessoa chega para trabalhar com a gente. Mas na saída também é muito interessante. Quando as pessoas saem da nossa empresa, seja ele por qualquer motivo, no sentido de as pessoas viram uma oportunidade melhor, elas podem trazer para a gente debate sobre isso. Eu ajudo elas a analisarem se realmente é melhor ela ir. E quantas pessoas não foram porque não sabiam fazer uma conta, e aí, quando eu traçava tudo, eu falava, olha, no final da conta, salário anual e benefício, você vai sair para ganhar menos, é isso mesmo? Eu não tinha feito essa conta. Falei, então, não, eu vou ficar aqui, porque eu gosto daqui, eu ainda vou sair, não, eu vou ficar aqui. Quantas vezes a gente não ajudou as pessoas a tomarem as melhores decisões? E eu acho que faz parte isso do líder. É óbvio, você imagina a trabalheira que isso dá, não é brincadeira. Mas o resultado é muito bom. É muito bom. Eu sinto que eu tenho o meu pessoal próximo a mim. E eles também sabem que eu sou próxima a eles. Que eles podem contar comigo. Contar comigo como gestora, como alguém, como um ser humano que também tem falha, tem dificuldades. Eu muitas vezes mostro a minha vulnerabilidade para os meus liderados. Eu nunca assumo um posto de que eu sei tudo e que a minha vida é mil maravilhas, porque não é. Então, quando eu tenho dificuldades, eu comento. Da mesma forma, eles comentam comigo. E a gente vai criando esse ambiente de relacionamento. E isso vai fazer toda a diferença. Eu me preocupo com as pessoas fora do ambiente, se tem alguém, um familiar doente, se alguém precisa de alguma assistência. A gente está sempre muito próximo. E óbvio que eu não faço isso sozinho. Eu tenho um RH competentíssimo, que você conhece, inclusive, Gabriela faz parte. Aqui com Eu a tenho gente. uma, Bem-vinda. eu tenho uma equipe de marketing que trabalha junto. Eu tenho muita gente boa trabalhando junto em prol do resultado, mas sem se esquecer das pessoas, né? Porque as pessoas são mais importantes que as coisas. E o que a gente vê aí fora são as pessoas, os líderes, valorizando coisa e usando as pessoas. Não, a gente tem que valorizar a pessoa e usar as coisas em prol dessas pessoas. Se isso é diferente, se a gente fizer diferente, se a gente trocar essa lógica, dificilmente dá certo, Alex, porque pessoas têm sentimentos, pessoas precisam se sentir acolhidas, se sentir importante, faz parte. E eu acho que não dá para discutir com Maslow, os grandes caras da psicologia, né, que demonstram que reconhecimento é uma base, é uma etapa da pirâmide que é extremamente importante. Se a gente não faz isso com a nossa pessoa, a gente vai perder eles para quem vai reconhecer. Com certeza, Patrícia. Sabe uma coisa interessante, Patrícia? Desculpa, trabalhando mais assim na parte pessoal, eu brinco que eu me tornei coach de carreira meio que de tabela, sabe?
Porque muitas vezes a pessoa ela vinha para um processo para ela fazer, sei lá, um movimento de relacionamento, e claro, a gente vai trabalhar as mesmas competências, comunicação, visão sistêmica, e de repente a pessoa começava a perceber que ela estava se expressando melhor, e nessa expressividade melhor ela tinha resultados. E eu comecei a observar, Patrícia, que foi aí que veio uma questão muito interessante. Por exemplo, quando eu sinto que muitas vezes os líderes eles têm muita dificuldade em entender profundamente o conceito de cultura e clima organizacional, tá? Essa é a minha visão e depois você vê se ela bate com a tua visão. Porque eu acho que principalmente quando a gente fala da cultura organizacional, missão, visão e valores, é claro que a gente sabe que em termos do lado empreendedor, isso tudo tem toda uma estratégia, tem uma diretriz. Mas me parece que no lado interno, isso tem uma questão moral e emocional muito profunda, porque obviamente eu não vou conseguir construir uma cultura se eu não tiver líderes que se veem em missão, obviamente, de propagar em termos de comportamento essa própria cultura. E aí, para mim, é onde tudo vai bater no autoconhecimento, sabe, Patrícia? Então, muitas vezes eu vejo a pessoa, ela tem ali um cargo de liderança, mas parece que ainda muitas pessoas estão com muito foco na coisa da habilidade técnica, sabe? E esquece a questão humana, esquece que às vezes o líder ele não precisa ter uma aula profunda de como dar um feedback, às vezes só se ele ouvir, realmente, ouvir, deixa eu sentir o que eu posso fazer, como eu posso ajudar. Porque é claro que a ideia aqui não é de forma alguma também pegar e falar assim, vamos colocar o peso nas empresas. Não. Eu acho que é um ganha-ganha, né, Patrícia? Porque muitas vezes a gente vê que, cara, a pessoa está ali na empresa, ela tem que entender uma coisa. Primeiro, eu faço a gestão da minha carreira. Ah, eu trabalho na Dynamic. Que legal. A minha visão é que a Dynamic é um baita de um laboratório que quanto mais eu desenvolver competências e senso de responsabilidades, mais portas eu consigo abrir. Mas não é uma esteira que eu fico parado aqui, ó, entrei, aí depois de um ano a esteira caminha comigo no mesmo lugar e eu vou, porque isso é uma visão muito retrógrada. Né? Então, da mesma forma que eu vejo muitas É. vezes a gente culpando a empresa, só que às vezes, eu lembro de um caso, quando eu comecei essa busca de autoconhecimento, estava na empresa ainda, e eu lembro uma vez de conversar com um colega e falar, cara, você busca treinamentos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e tal. Pô, Alex, a escala é apertada, a gente trabalha muito, não dá, não sei o quê. Aí passou um tempo, ele tava de férias. Eu falei, aí, cara, vai sair de férias, vai fazer aquele curso? Eu, cara, que isso, eu tô de férias, eu não quero fazer nada. Então, pera um pouquinho aí. Quer dizer, quando você tem o seu tempo ao seu dispor, tá tranquilo? Então não dá pra cobrar a empresa também, né, Patrícia? Mas uma coisa é certa, Exatamente. né? Pode ficar à vontade. Desculpa, Léo. Não, não. Isso é muito interessante, né? É, eu falo que nós somos responsáveis pela nossa empregabilidade. Porque hoje a gente está no lugar, amanhã a gente pode não estar. E quando você sai desse lugar, quão desatualizado você está? Quão você é parte do mercado ainda? Ah, mas é que daí eu fiquei. Aí vem aquele discurso que eu acho horrível, né? Como é que é? Eu vi recentemente. Eu dei 20 anos da minha vida para a empresa e fui dispensado. Primeiro, você não deu nada, tá? Porque você recebeu o salário, é uma troca justa, você quis trabalhar lá e a empresa te pagou para isso. Ponto. Então você não deu nada ali, foi uma relação de equilíbrio, certo? Até porque no momento que ela se desequilibra, ou você sai ou a empresa te dispensa. Então, e aí eu fiquei 20 anos e a empresa simplesmente me mandou embora. Será que você não percebeu também que você não estava ficando para trás, que você estava. As pessoas comentam às vezes comigo: Nossa, como você está tanto tempo numa empresa? Como você aguenta ficar tanto tempo numa empresa? Eu falo: Pois é que eu não estou tanto tempo na mesma empresa, é, de uma forma assim. Eu estou no mesmo CNPJ, mas a nossa empresa ela muda o tempo todo. O tempo todo tem coisa nova, tem desafio novo. Cada cliente é um projeto, cada projeto é uma história. Então, eu não estou no mesmo lugar. Eu estou o tempo todo há um movimento aí mudando. Competências que eu preciso adquirir, que o meu pessoal precisa adquirir. Então, uma coisa que a gente faz. Outro dia, um líder perguntou para mim assim: Patrícia, qual é o segredo? Eu falei: são três. Aí ele me conta. Eu falei: treinar, treinar e treinar. São três. Se você não treina as pessoas, como é que você quer mais habilidade delas? Mas, por outro lado, as pessoas também precisam querer. Eu quero ser treinada, eu quero ser desenvolvida, eu quero fazer melhor, eu quero entregar diferente. Então, às vezes, não, eu tô aqui quietinho, berço esplêndido, meu salário está garantido e eu vou fazer só. Quem se economiza tem problema lá na frente, sabe? Pessoas que se economizam o tempo todo, só faz aquilo que pede. Lá na nossa empresa não funciona assim, não. Lá, se um precisar de apoio, o outro vai. Lá, se um tiver de férias, o outro cobre.
ajuda a fazer, porque, lembra? Nós somos uma coisa só. Então, nós temos que nos ajudar. Então, e isso depois, Alex, que vira uma cultura, é tão natural que a gente não percebe. Não percebe. Semana passada mesmo eu tive uma situação de um cliente que é uma situação delicada. Houve atraso nesse projeto que não compete só a nós, está faltando componentes no mundo inteiro, a gente sabe disso. Mas enfim, nós tivemos um atraso. E aí o pessoal estava lá fazendo o startup desse projeto e eles não consultaram, eles não me ligaram e não ligaram para o líder. Eles trabalharam de madrugada porque eles tinham um senso de responsabilidade gigante e eles fizeram o sistema rodar na madrugada. No dia seguinte, quando eu fiquei sabendo, eu liguei para eles, falei, como é que vocês fizeram? Não, nós fizemos. Aí, olha o senso de responsabilidade. O líder do projeto vai lá, da parte técnica, vai lá e fala pro técnico que estava lá, fala, vai dormir. Você precisa descansar, porque amanhã nós precisamos de alguém inteiro aqui nessa empresa, no cliente. Então, você vai descansar e nós vamos assumir aqui e nós vamos levar esse assunto. Percebe o senso de responsabilidade? Como isso é incrível? E eles foram lá e deram conta do recado. E eu fiquei, assim, muito orgulhosa da equipe. Porque eu falei, eles não pediram, eles falaram, não, a gente não... Eles não perguntaram se eles podiam fazer, eles sabem o que eles podem fazer. Isso é autorresponsabilidade. E a gente, assim como o autoconhecimento, a gente precisa ser autorresponsável também. A gente precisa tomar as melhores atitudes como se a empresa fosse nossa. Se a empresa fosse sua, você faria? Faria sim, então faz. Pode seguir o jogo. Você não vai ser punido, você não vai ter nenhum problema. Se você tomar. Você consegue explicar as suas atitudes? Se você consegue explicar, então você pode seguir. Porque quando a gente consegue explicar, a gente toma as melhores decisões, não é verdade? E quando a gente tem esse senso de dono, de que aquilo. Porque enquanto você está lá, isso tem que ser seu. Isso não é demagogia, não. Isso tem que ser seu. Porque senão não vai fazer sentido para você. Se você se vê como um número, se você se vê como um coitado, se você se vê como fragilizado. Cara, todos nós temos muito potencial. E está na hora da gente parar de perguntar assim: quanto de apoio eu recebo? Mas é quanto de apoio eu dou? Quanto eu ajudo o outro? Quanto eu colaboro com o outro? É eu. Começa com a gente. Isso é autorresponsabilidade, começar com a gente. Porque tudo começa com alguém. Então, a melhor parte disso vai começar comigo. E eu chamar isso para bater no peito e falar, eu vou fazer. E eu tenho muita gente lá que é assim, bate no peito, não, daqui que eu vou fazer. Não, daqui não, 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 isso aí deixa comigo, eu faço. Então, isso é muito legal. É muito legal. Isso faz a gente ter as pessoas falam, nossa, você é feliz no seu trabalho. Eu sou muito feliz. Sou muito feliz mesmo, realizada, porque eu vejo o resultado dessa gestão. Eu vejo as nossas pessoas trabalhando bem, felizes, com liberdade. É óbvio, né? Liberdade as pessoas, quando são maduras, fica tudo mais fácil, não é verdade? Porque ela sabe se ela vai usar. Nós lá na Dynamic, eu não estou preocupado. A gente fala que a gente compra o resultado da pessoa, não o tempo dela. Se ela vai fazer em X tempo aquilo, ótimo. Se sobrou tempo, fica à vontade. Porque eu quero o resultado, eu não quero comprar tempo das pessoas, não quero, né, ali, aquela. Se eu pudesse, se a legislação permitisse, eu até aboliria ponto. Porque eu não gosto, eu não preciso, eu confio nas minhas pessoas. Eu sei que ela sabe quanto de tempo ela tem que trabalhar, para que ela foi contratada, né? Então, se eu pudesse, se a legislação permitisse, eu tiraria a Gabriela fica doida lá comigo, eu fico vendo com as ideias. Dá para fazer isso? Não dá para fazer isso, a lei não permite. Então, enquanto a gente tiver a interferência do governo, não dá para ser um lugar mais legal ainda. Mas poderia ser, se a gente, porque eu confio nas minhas pessoas. E aí, e elas sabem disso. E quando a gente, Dale Carnegie fala isso, né? Quando você dá um título para uma pessoa, ela vai se esforçar para ela nunca perder isso. Eu digo para o nosso pessoal que a gente confia neles plenamente, que a gente quer o melhor deles, que eles fazem parte de um time, que eles estão lá junto, porque todos têm a sua importância. Não tem essa de falar, não, mas o mais importante era comercial. Ah, é? Tá bom. Vende a fábrica não entrega para ver o que acontece no próximo pedido. Então, né? Aí a fábrica entrega, mas quem fatura? Aí se o cara lá não tá faturando, quem carrega? Então, entender que nós somos uma engrenagem, que isso para funcionar legal tem que estar todo mundo muito alinhadinho, faz toda a diferença. E aí eu vejo muitos líderes que às vezes até me procuram para bater papo, no sentido, vamos falar sobre esse assunto, como é que faz essas coisas, mas você percebe que falta disposição
para abrir mão dos conceitos antigos e entender que não funciona mais. Não vai funcionar, não vai, gente, não vai funcionar. As pesquisas estão mostrando isso cada vez mais. Harvard está trazendo, e eu estudo o pessoal de lá, porque confio muito, né, nessas pesquisas de Harvard, e eles estão trazendo o tempo todo, dizendo, olha, as pessoas, se elas não estiverem felizes, minimamente felizes, o bem-estar, né, pode chamar assim também, como queira, mas se elas não tiverem isso, elas não vão entregar o melhor resultado. E você vai ficar nesse loop. Contrata gente, perde gente, contrata gente, perde gente, contrata gente, perde gente. Isso não faz sentido. Mas aí vem o pessoal linha dura. Não, aqui quem manda sou eu. Beleza, segue o jogo. Se você vai continuar fazendo esse tipo de gestão de comando e controle, provavelmente você vai ter problema em muito pouco tempo. Certeza. Totalmente, Patrícia. Sabe o que é interessante? Você me fez lembrar que a empresa que eu trabalhava era do setor aéreo e o setor aéreo ele tem muita influência militar, sabe? Ele vem mudando e desenvolvendo bastante coisa, mas há 10 anos atrás era uma empresa que não investia em treinamento comportamental para a área técnica. E o que que isso influenciava? Você começa a ter um nível de desmotivação muito grande. Só que essas pessoas trabalhavam com cálculo de abastecimento de aviões. Então isso quer dizer, Patrícia, que você imagina, tipo, toda a parte de abastecimento que a gente está falando literalmente na casa dos milhões de dólares dia, passava por ali. E muitas vezes, quando a gente percebia essa desmotivação, o cálculo não era muito preciso, sempre para mais. Então, nada que afete a segurança, mas isso tinha um impacto muito grande no resultado final. Mas o treinamento de desenvolvimento pessoal era caro, entende? E isso que é Aham. a questão, Patrícia. Porque eu acho que se você coloca. A gente tem que levar o aspecto ser humano, né? Porque é interessante observar a empresa como um local onde você tem um grupo de pessoas que cada uma chega com a sua vida, com a sua ideia, com a sua cultura, mas ali você tem que ter um certo centro, um certo norte, que é onde você não vai, obviamente, mudar ninguém, mas é onde você consegue o ponto de conexão, a sinergia, o direcionamento, tudo que você está trazendo. E é muito difícil só dizer para a pessoa, falar, você assinou um contrato, faça o que é seu, porque não é assim que a coisa funciona. Não é, não é. Isso na teoria, beleza, mas na prática a gente sabe que não é assim. A gente sabe que isso não vai funcionar. E ficar insistindo nisso, eu tenho. Outro dia conversei com um gestor, olha que absurdo. Ele tem uma boa colaboradora, ela na pandemia mudou de cidade, foi morar em Santos. E a empresa é em São Paulo. Aí agora eles decidiram que tem que voltar a trabalhar presencial. Só que ela mudou a vida dela nesses 2 anos. Sabe qual foi a resposta que deram para uma excelente colaboradora? Ah, quando você foi contratada, você estava aqui em São Paulo, nada mudou. Então, ou você vem para cá ou você está dispensada. Gente, é loucura isso. Você fala. Aí eu perguntei, né? Eu falei assim, tá bom. Agora explica para mim por que que você precisa da pessoa fixa lá no escritório. Não, porque esse é o modelo. Não, tem coisa diferente. Fala mais. E aí eu não consegui extrair da pessoa por que que ela. Então, isso para mim chama assim gestão caprichosa. É por capricho. Eu quero, porque eu que mando, né? Então vai ser do meu jeito porque eu que mando. Isso não vai funcionar mais, Alex. As pessoas não querem. Essa colaboradora dele, sendo tão boa quanto ele me disse que era, ela vai se realocar rapidamente. Ela vai tocar a vida dela, a empresa também vai tocar, mas com perdas, sabe? É, deixando pessoas no caminho por pura inflexibilidade, por pura falta de cuidado, de falar, não, é o que vale é o que a empresa determina. E não ouve mais as pessoas. Então aí é óbvio que não vai sair coisa boa daí, não tem como. Não tem como, é uma questão de tempo. E isso é dados demonstrando isso o tempo todo. O gestor que quer fazer vista grossa, simplesmente é só não ir atrás das pesquisas. Aí você continua do seu jeito, mas as pesquisas estão mostrando como uma nova forma de gestão é fundamental para a sustentabilidade do seu próprio negócio, entendeu? É para o próprio negócio, é relação ganha-ganha. Empresa ganha, colaborador ganha. E aí, quando os dois ganham, há o equilíbrio. Se desequilibrar isso, não é saudável, não é sustentável. Então, a gente tem que trazer para o equilíbrio.
E o que a gente mais vê é as pessoas simplesmente tratando isso de uma maneira muito corriqueira. E, às vezes, o dono da empresa nem está envolvido, porque também larga, né? Delarga, né? De vez de delegar, delarga, larga lá. E aí não está nem vendo que está perdendo gente, e aí você perde gente, você perde recursos, você perde dinheiro, perde tempo, e aí o negócio vai. E depois você fala, pô, a minha empresa não está crescendo, né? O que será que você tem feito de diferente para que a sua empresa cresça? Como é que você tem tratado as pessoas? Eu acho que é esse o caminho. Dá muito mais trabalho, sim, é muito mais desafiador, mas o resultado é inacreditável. Tem um pesquisador da USP, esqueci agora o nome dele, ele faz uma pesquisa justamente sobre gestão humanizada. E ele fala muito sobre isso, ele mostra em gráficos e de tudo quanto é maneira como isso é uma forma de fazer gestão diferente, moderna, é um conceito ainda em andamento, mas que as empresas que já aderiram minimamente a trazer essa humanização para dentro da empresa estão tendo resultados muito melhores. Então, eu acho que é uma questão assim, se é para mostrar show me the money, se é para mostrar os resultados, tá aí, os resultados existem. Então, não é uma filosofia blá, 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 mimimi. Tá bom, continua achando que é mimimi e vai perdendo dinheiro aí. Nós não queremos perder dinheiro não, porque a gente é inteligente, a gente quer dar resultado. E aí a gente sabe o que a gente faz com o resultado, a gente também divide o resultado. Não é uma empresa mesquinha, não é só para nós, a gente divide também. Então, eu acho que é isso que vai fazendo a diferença e como você falou, é caro treinar. Sabe o que é caro? É perder pessoas. Treinar tem que fazer parte do negócio. Treinar tem que ser verba destinada para o resultado da empresa. Para mim, treinar tem que estar na verba de risco, sabe? Aquela verba que a gente guarda, assim, que tem que estar lá. Você tem que usar. Porque é risco. Se você não treinar as pessoas, você vai perder. Então tem que treinar as nossas pessoas, né? Não tem como. E aí, sempre dos dois lados, aquilo Cara, que você falou. A responsabilidade do colaborador, que tem que querer ser treinado, ir atrás, cuidar da carreira dele, porque ela não é responsabilidade nossa como empresa, e, e também da empresa de promover isso para o colaborador, né? Seja através de uma ajuda de custo, seja através de um treinamento dentro da empresa, compartilhando ideias, fazendo roda de conversa. Tem tanto ganho nisso, sabe, Alex, que só vivendo para perceber o quanto tem de ganho nisso. uau, Patrícia. Eu não quero te segurar muito mais tempo, porque conversar contigo é um prazer maravilhoso e uma hora já voou, já, fácil. Mas olha, como é que é para você essa questão da visão, então, desse termo agora, liderança espiritualizada, que aí já está indo para um próximo nível. Não que o que você não faça já não seja, porque com certeza tem muita espiritualidade em termos de bondade, de conexão, de auxílio, de crescimento. Mas como que é a tua visão dessa nova liderança ainda mais humana? Aham. Eu acho que você, no livro que eu faço parte, que eu escrevi um capítulo, que é um livro do Adilson, que é a segunda edição do livro, eu tinha lido a primeira, eu gostei muito, e depois ele me convida para escrever um capítulo desse livro, e está sendo lançado em Portugal e no Brasil também. Eu acho que ali tem uma coletânea de vários líderes, e isso vai ser muito legal. É, a gente mostrando como dá para fazer, sabe, Alex? Porque a gente vê muita gente na teoria, né? Faça isso, faça aquilo, mas não entrega nenhum resultado, não mostra como é que faz. E eu acho que sem medo de parecer demagogia isso, eu acho que tudo na vida converge a partir do amor, sabe? É o amor pelas pessoas, é o amor pelo que você faz, é o amor pela natureza, é o respeito. Então, esses são valores que, por exemplo, para mim, é inegociável isso. Os meus valores não mudam de acordo com o momento da minha vida. Eles são os meus valores, são as minhas bases, e vão continuar sendo. E quando a gente trabalha com pessoas que entendem os valores dela também e não negociam isso em momento algum, fica mais fácil. Porque daí é, isso é uma empresa espiritualizada no sentido não de religião, obviamente. Por exemplo, a Nova Dynamic nós temos, acho que talvez 70% das religiões estão lá dentro. Porque isso nunca interferiu naquilo que a gente faz. Sabe por quê? Porque sempre tem um lado melhor e um lado bom de cada ser humano que a gente precisa só trazer para dentro. Só fazer agregar. Então, a gente vê lá,
por estudar muito pessoas, né? Por estar na área de humanas e estudar pessoas, porque esse virou meu foco. O pessoal do comercial, que eu gerencio também, o pessoal de engenharia, vão buscar os resultados. Eu estou de olho nisso também. Mas eu gasto mais parte do meu tempo para fazer as melhores contratações, para alocar as pessoas nos lugares certos, entendeu? Porque eu acho que isso faz grande diferença. Porque só a técnica, ela é importante, sem dúvida nenhuma. Mas só a técnica não movimenta uma empresa. Ela tem que ter esse lado humanizado, espiritualizado, de cuidado com as pessoas, de amor pelo próximo. E isso faz muita diferença. Eu não tenho dúvida disso, porque eu vivo isso, sabe? No meu dia a dia, eu vivo essa questão da humanização. Então, eu sei como isso faz diferença. Quando eu me preocupo com o filho de um colaborador, quando as pessoas perdem alguém e a gente manda uma coroa de flores lá, mesmo que não seja um parente tão próximo, às vezes é um tio, um primo, e a gente está lá acolhendo aquela pessoa. Como ela se sente, né? Como ela. E eu acho assim que isso é o mínimo que a gente pode fazer pela pessoa que está lá do outro lado. Porque, independente do cargo que ele ocupa, é um ser humano ali que precisa de respeito, de cuidado. Isso faz parte da empresa. A empresa tem que promover isso também. Ah, não. Seus problemas ficam lá fora e você entra aqui e a gente quer você como profissional. Meu, nós só temos um cérebro e já dá trabalho gerir esse único cérebro que a gente tem. Nós não temos dois. Não vem falar que a gente é duas pessoas. Ah, eu deixo aqui e vou para casa. Não. Quando ele vem para a empresa, ele vem com a carga lá da casa dele. E que às vezes ele consegue, pela responsabilidade, dissipar isso do lanche do dia e tudo bem, mas às vezes ele não consegue. Às vezes ele precisa bater um papo. Às vezes ele precisa de alguém só para dizer, cara, você não tá sozinho, eu tô com você. Ó, vai dar tudo certo, tá? Fica tranquilo, nós somos juntos, nós somos um time. Ele só precisa ouvir isso. Poxa vida, isso não é custoso. Nós não estamos falando aqui agora, nesse momento, Alex, de dinheiro. Nós estamos falando, nesse momento, de ser gente. Gente que gosta de gente. E é isso que vai fazer a diferença. Então, óbvio, né? Eu fico com muito medo da dinâmica de uma empresa que cresce. Tem que ter, eu falo, quando ela crescer mais, será que a gente consegue manter exatamente como está? Eu não sei, às vezes eu fico preocupada com isso, né? Porque, óbvio, quando você faz algo num universo menor, é bem mais fácil de você saber o que está acontecendo, né? Você pega uma empresa como a que o Edu tá, deve ser o Edu é um cara maravilhoso e deve estar fazendo a diferença lá também, mas deve ser muito mais desafiador. Mas eu sempre penso assim, ó, se a gente fizer vários clusters de pessoas boas, tirando a vaidade do jogo, sabe? Eu não preciso aparecer mais do que ninguém. A hierarquia existe, mas ela é para organizar as coisas, não para engessar e nem para fazer ninguém melhor que ninguém. Eu brinco lá com o pessoal, né, que carreira solo só dá certo no sertanejo e tem que morrer um. Então não dá para ter carreira solo, tem que ter em conjunto. Tem que ter em conjunto. Então vamos junto, né? Então quando a gente tem esse olhar mais delicado, mais humanizado, mais sensível, tudo flui melhor. Tudo flui melhor. E aí a gente pode falar, né, para as pessoas, ó, você trata o seu pessoal, como eu falo para o meu pessoal, eu falo, ó, eu quero que você trate o seu subordinado, o pessoal que está trabalhando com você, da mesma forma que eu te trato. E olha a responsabilidade que eu assumo. Porque eu falo, trate como eu te trato. E eu te trato com o quê? Com respeito, com dignidade, com elegância. Muitas vezes eu sou firme, eu tenho que ser firme, mas firmeza não tem nada a ver com grosseria. E eu preciso ser firme. Mas não preciso ser grossa, não preciso ser grosseira, não preciso ser deselegante, né? Então aí eu assumo a responsabilidade, falo, você trata o seu colaborador que você está coordenando o trabalho da mesma forma que eu te trato. Então óbvio, eu tenho que estar muito alerta a minha postura, né? Porque se uma coisa que eu não gosto também e que eu vejo que desmotiva muitas pessoas são a incoerência. Você tem um discurso e uma prática. Seu discurso é um, a sua prática é outra. Se eles não tiverem alinhado, você é uma pessoa incoerente, incongruente. E aí isso não gera engajamento. Porque você fala, o discurso é bonitinho, mas aí não funciona. Eu vejo aqui um monte de gente que trabalha comigo, que poderia estar aqui e falar, não é bem assim, não. Não é. Não, eu não tenho o menor receio disso. Porque as pessoas que estão lá sabem o que a gente faz e sabem que a gente erra
e sabe que nós não somos os melhores, mas que nós estamos nesse caminho e que junto a gente pode. Nosso slogan lá na Dynamic é juntos somos melhores. E uma coisa que eu falo para eles o tempo todo, sim, nós somos responsáveis por construir a empresa que a gente quer trabalhar. Não pode ser o RH, não pode ser só a liderança, não pode, somos todos nós. Então, você quer trabalhar numa empresa honesta? Seja honesto. Você quer trabalhar numa empresa de resultado? Dê resultado. Você quer trabalhar numa empresa legal? Seja legal. Você quer trabalhar numa empresa que seja diferente? Seja diferente. Você quer trabalhar numa empresa criativa? Seja você criativo. Porque nós somos responsáveis por construir esse lugar. Então, essa responsabilidade partilhada faz toda a diferença. Porque nós estamos partilhando o conhecimento e as ações e tentando fazer o nosso melhor nesse mundo tão, tão bunny, né? Tão difícil, tão frágil, tão difícil que a gente tem enfrentado. Mas eu falo para você, assim, com toda certeza, Alex, vale muito a pena. Vale muito a pena a gente ter esse olhar mais humanizado e cuidar das nossas pessoas. Sem dúvida nenhuma, vale muito a pena. Poxa, Patrícia, é uma honra mesmo ter você aqui, porque eu convidei você exatamente por você ser uma pessoa muito humana. Eu te falo isso muitas vezes porque talvez até dentro do ambiente que você tenha na Dynamo, que você seja bem acessível de uma certa forma e as pessoas conseguem te conhecer. Mas é muito comum as pessoas que vêm, pessoas que conseguiram movimentos e resultados como os seus, muitas vezes com uma certa diferenciação, sabe? No sentido de parece que ela tem algo que eu não tenho. Quando na verdade eu tenho plena certeza que você se vê como uma pessoa como todos nós, mas que teve um foco. Porque eu acho que o que você trabalha já é uma coisa metafísica, porque o seu resultado ele não está dentro de uma camada apenas lucratividade material. Legal, isso faz parte, é a proposta, a gente não pode jamais deixar isso de lado, porque senão tem empresa. Porém, o que você conseguiu fazer é uma expansão, porque você está construindo um legado que vai ficar eternamente na marca da empresa e, obviamente, de todas as pessoas que Uhum, passaram pela sua vida. Então, uhum, isso traz uma segurança, Patrícia, porque essa segurança, na verdade, ela vem da sua energia, do seu sentimento. É muito difícil um gestor conseguir compartilhar poder quando ele tem medo. E aí é onde você falou que vai confundir, entender que autoridade, achar que autoridade é imposição, quando na verdade não, autoridade é respeito, autoridade é saber, caramba, a Patrícia, cara, olha o que ela faz por mim aqui, de repente ela não tá aqui hoje, mas eu tenho que resolver uma pane, tamo junto. Não é porque eu tenho medo de ser mandado embora, é porque eu tenho gratidão, porque eu sei que se for ao contrário, você vai também uhum, fazer. Isso uhum. transcende muito, Patrícia. Parabéns mesmo por esse É resultado verdade. incrível, por nos provar que é possível, sabe? Porque o que você É, está constatando é isso, é possível. é. Eu comento assim, Alex, que a gestão humanizada é como você jogar uma pedra no lago. Você é pela primeira onda. As outras ondas que se formam em torno, as pessoas vão fazendo. E quando você vê, aquilo faz parte, aquilo tá dentro das pessoas e todo mundo tem um lado bom. É, Deus nos criou com característica de bondade. Às vezes a gente só precisa ter condições de mostrar, de botar isso para fora, né? E eu acho que todo mundo quer trabalhar, todo mundo sonha em trabalhar num ambiente legal. E todo mundo merece trabalhar num ambiente legal. Num ambiente limpo, seguro, mas que tenha segurança psicológica, sabe? Onde as pessoas podem se abrir, podem falar, podem discordar, faz parte, pode discordar e pode trazer uma segunda opinião, trazer uma terceira opinião. Então, eu acho que esse é o grande ganho, porque daí você trabalha mais feliz, né? A nossa média lá de permanência na nossa empresa, se eu não me engano, é 6 anos e 4 ou 7 meses, eu não me lembro agora. Mas é muito alta para a indústria, né? Ainda mais nos tempos de hoje, que as pessoas trocam o emprego por 1,99, né? Eu falo, ofereceu 1,99 a mais, ela vai. E então a nossa média é muito alta, e isso é muito legal, muito especial. E aí, Alex, vai para a transcendência mesmo, sabe? Hoje é a minha missão de vida. Eu não quero fazer outra coisa senão apoiar pessoas para que ela entregue o melhor dela e que ela seja feliz e seja reconhecida por isso e consiga passar isso para o outro, sabe? Eu faço parte de um movimento de que eu quero ajudar a formar líderes melhores.
Que legal. Eu quero fazer parte disso. Eu tenho aprendido muito, tenho recebido com muitos líderes maravilhosos, a começar pelo meu líder, que é uma pessoa muito generosa, uma pessoa gentil, uma pessoa que é exigente, mas é uma pessoa que é didático, que ensina, que tem paciência. Então, aquilo que eu tenho recebido, eu quero de alguma forma conseguir passar, sabe? De alguma forma eu quero fazer parte desse movimento, de gerar uma geração de líderes melhores. E eu tenho me dedicado a fazer isso. Gerar, contribuir para criar uma geração de líderes que vão que vão vão conhecer e saber que existe maneira de fazer gestão diferente. Patrícia, pra mim não te alugar mais, porque eu ficaria mais umas 2 horas com você aqui fácil, viu? Mas eu sei que você eu não quero me abusar de você. Então, fala uma coisa. Eu queria que você deixasse 2 mensagens, na verdade 3, tá? Uma para quem está começando a carreira agora, para quem de repente está entrando, está começando, está iniciando, seja na própria Dynamic, seja em outra empresa. Qual que é o ponto que você acredita? São muitos, mas o que você sente que é muito importante essa pessoa ter como consciência ao iniciar uma carreira numa empresa? Eu diria que assim, ó, entregue mais do que te pedem. Ninguém nunca saiu perdendo quando entregou mais ajudando o parceiro, entregou mais sendo sensível, entregou mais quando carregou uma carga a mais, quando estendeu a mão, entregue mais. Não espere resultado se economizando, se entrega para aquilo que você está fazendo. E o resultado vai ser consequência. Posso te garantir isso, vai ser consequência. Então, e tenha humildade para começar. Ninguém entra numa empresa sabendo tudo, conhecendo tudo. As pessoas têm que ter humildade para aprender e e senso de responsabilidade para dizer assim, ó, eu vou entregar o meu melhor, independente de qualquer coisa. Ah, mas eu não ganho para isso. Ok, se você continuar se economizando, você nunca vai ganhar mesmo. Então, se entrega. Entra de verdade naquilo que você está fazendo. Sim. Queria que você deixasse uma mensagem agora para os novos líderes, para aqueles que estão chegando numa liderança. O que essa pessoa tem que entender como liderança, Patrícia? O primeiro princípio, que liderança é servir. Liderança não é mandar. Liderança não é apontar dedo. Liderança não é dar ordem. Liderança é servir, é dizer onde eu posso te ajudar para ficar mais leve para você. Eu estou aqui para isso. Liderança é serviço, não é outra coisa. Não é. E quando a gente encara a liderança como status, e só isso, você cai na armadilha de se tornar uma pessoa arrogante, insensível, inflexível e menosprezar pessoas. E isso não faz, porque, na verdade, Alex, eu não sou o gerente geral da Dynamic, eu estou o gerente geral. Amanhã eu posso não ser mais. Então eu tenho que valorizar muito a essência do que eu sou, porque o que eu sou de verdade vai fazer a diferença na Dynamic ou em qualquer outro lugar. Então, os líderes que estão chegando entender isso, que a gente muitas vezes é sabotado por essa vaidade de que não, eu vou mandar agora, eu sou líder, tome o meu cartão, né? Mas liderança é o que você faz, liderança é servir. Então, sirva as pessoas, estejam com elas para somar e nunca para diminuir ninguém, nunca para ser carrasco de ninguém. Eu acho que isso é muito ruim. Patrícia fica me trazendo insights aqui. Vou terminar, senão eu vou ficar te segurando. Ó, mas pra quem gostou da Patrícia, na quinta-feira ela volta de novo. Aí na quinta-feira a gente vai ter um bate-papo. Aí a gente vai juntar líderes aí, caramba, o negócio vai ser bom, viu? Ô, Patrícia, muito Vai obrigado, viu? ser. Porque eu tinha certeza que conversar com você ia ser, assim, extremamente agregador. É bom conversar com quem tem resultados, porque a gente tem evidências, não é? Nada do que você trouxe aqui foi baseado em achismo, mas sim tudo em experimentação, em prática, em evidências. E acho que você deixa pra gente uma mensagem muito poderosa, que é essa questão realmente de entregar tudo que você puder. Né? A gente não pode achar que vai ter resultados entregando. Se entrega médio, o resultado é médio. Né? Sai daquele conceito de que estão se aproveitando de você, que você não faz. Para com isso. Né? Coloca propósito, coloca amor. Porque Uhum. nada é de graça, né, Patrícia? Vai,
e volta. De uma forma ou outra, sempre volta. Então, muita gratidão, Patrícia. É uma honra ter uma live sua aqui. E quinta-feira eu te vejo de novo. Seja muito bem-vinda, viu? Ah, legal. Eu queria só falar aqui para o público que está Fique à assistindo a vontade. gente que amanhã vai ser o Edu Guedes. É Guedes mesmo, né? É isso Sobrenome do mesmo. Edu? É, É do né? Tá Félix. certo, né? Félix. Aqui parece. Não, Félix, Félix. porque Edu Guedes é É, da não, não, televisão. Desculpa aí, não Edu. conta pra ele, É eu o lembro lá do Gato Félix. Félix, É, tá? é isso mesmo. O Edu Félix. E o Edu é um ser humano lindo, uma pessoa muito especial que eu tive o prazer de conhecer. E eu tenho certeza, eu estou ansiosa para amanhã, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito com ele, porque ele tem o Edu vem de grandes corporações. O Edu está fora do país, né? Ainda tá ou está no Brasil de volta? Tá no Texas agora. Está no Texas, né? Então é um Tá no profissional com grande experiência, experiência internacional, que com certeza vai agregar muito nessa semana da gestão humanizada. Então, Alex, parabéns pela iniciativa e a coragem de falar desse tema. Eu acho que você fez uma curadoria bem legal de trazer os meus colegas que virão depois, que são pessoas bem especiais. Então, vamos aí, vamos continuar falando desse assunto e na quinta-feira a gente reúne toda essa galera para fazer um bate-papo com esse público e vai poder perguntar e a gente está aqui para responder. Então, parabéns pela sua iniciativa de tocar nesse tema que é espinhoso para alguns, mas que com certeza, quanto mais a gente falar, mais a gente vai alcançar mais pessoas para essa nova forma de gerir pessoas. Sim, com certeza. Patrícia, muito obrigado. Um ótimo descanso para ti. Nos vemos na quinta-feira. E é claro, muito obrigado a todos vocês também que acompanharam a gente até aqui. Quando a gente conversa antes de entrar no livecast, a gente combina de fazer uma live com amor mesmo, com informações do bem, com positividade. E com a Patrícia é fácil, né? Não tem nem como não conseguir. É só chamar você e ficar te ouvindo e dá certo. Gratidão, Vocês Patrícia. vão ver amanhã, vocês vão ver amanhã com o Edu Félix. Se o Edu tiver Obrigado. aí, um beijo, Edu. Ansiosa para te ouvir amanhã. Patrícia, muito obrigado. Uma boa noite. Uma boa noite a todos vocês também. Sejam muito bem-vindos ao livecast. E até quinta, Patrícia. Um grande Até, beijo, minha Alex. querida. Obrigado. Muito Um beijo para obrigado, viu? você. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.